Salve minha tropa, estamos aqui mais uma vez e nessa oportunidade venho trazer um Redmi Note 10 Pro que o mesmo não funciona câmeras, certo? Ao abrir o nosso aplicativo de câmeras, como vocês podem ver, o meio da tela escura mostra uma mensagem e logo em seguida fecha, como vocês viram, certo? Ó, mostrou uma mensagem que não é possível conectar certas câmeras, certo? Vou abrir mais uma vez, não sei se vai dar para pegar a mensagem que ele está mostrando, certo? Então, o nosso aparelho, ele abre as câmeras, dá aquela mensagem que não é possível conectar-se às câmeras e logo em seguida ele fecha. Então, o próximo passo é tentar identificar qual das câmeras que está falhando. Pode ser a câmera principal, pode ser a câmera macro, pode ser a câmera frontal. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa abrir o nosso discador, certo? Onde você faz a chamada. E a gente vai digitar o seguinte código: asterisco quadrado, 64 84 quadrado, quadrado, asterisco, e a gente tem o nosso modo de teste do nosso Xiaomi, certo? Assim como o Samsung e o Motorola também tem. E esse código eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso, certo? Então aqui, entrando na aba de teste, a gente vai vir aqui, a gente tem Front Cam, Rear Cam, Cam Macro, Dash Cam e Ultra Cam. Então a gente vai clicar em uma delas e a gente vai tentar identificar qual delas que está o problema, certo? Cliquei aqui na Front Cam, já me deu aqui de cara que ela está com falha. Então, se ela está com falha, é ela que está impedindo com que as outras câmeras abram, certo? E mesmo que você desconecte a câmera, ele não vai abrir as demais, porque o aparelho precisa reconhecer que a câmera frontal está conectada, ou que todas as câmeras estão conectadas. Se você tirar uma e ela tiver com problema, o aparelho também não vai abrir câmeras, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui para o nosso microscópio. Vamos desconectar aqui a bateria. Vamos vir aqui para o nosso microscópio. E vamos começar a analisar esse aparelho pelo conector de câmeras. A gente já tem o nosso multímetro em escala de condução reversa. E posterior a isso, a gente vai chamar a nossa Borneo. Chamamos nossa Borneo. Note que a gente já tem aqui a plaquinha do Redmi Note 10 Pro aberta. A gente vai puxar aqui na parte de câmera, certo? Na parte do conector da câmera frontal, e a gente vai fazer essa medição com vocês. Então percebam que a gente tem duas MIPs. Essa aqui seria um pad MIP, aqui seria outro e aqui seria outro. Aqui seria I2C serial clock e aqui seria I2C serial data. Primeiramente a gente vai medir essas linhas de cima. Então a gente tem um GND, uma MIP, duas MIP, GND, uma MIP, duas MIP, GND, uma MIP, duas MIP, GND, e assim sucessivamente, tanto no conector na parte de cima quanto na parte de baixo, que a gente também tem duas MIPs, temos alimentações, reset e interrupção, certo? Então a gente vai começar a medir aqui. Vamos começar a medir aqui no nosso conector da câmera frontal. Vamos pegar aqui o nosso multímetro, chamar o nosso microscópio, certo? Conector da câmera frontal, vamos lá. Ponteira vermelha no GND e a preta a gente faz a medição, certo? A primeira seria a GND, correto. A segunda seria uma MIP, correto. Terceira, MIP, correto. Quarta, GND. Quinta, MIP. Sexto pino, MIP. Sétimo pino, GND. Oitavo pino, MIP. Nono pino, MIP. Então a gente tem uma malha MIP aberta aqui desse lado, certo? Que seria o par dessa. Aqui a gente tem um valor de 561, 560 em média. E aqui deveria nos dar OL. Deveria dar o mesmo valor que está dando nessa MIP. Deveria dar aqui. Porém a gente tem uma malha MIP aqui dando OL, certo? Aqui seria GND. Aqui seria I2C serial clock. E aqui seria I2C serial data, certo? Então a gente já achamos aqui uma malha MIP sem comunicação com a nossa própria CPU. Vamos chamar aqui a nossa borda novamente. Se a gente vir aqui na borda, a malha MIP que está dando a OL seria essa, de data 3 negativo. Então vamos pegar ela, vamos seguir com bastante calma para localizar se passa por algum outro componente que possa estar nos causando essa falta de conexão. Então não passou por ninguém ainda. Venho.
Então, a nossa MIP Data 3, ela está entrando diretamente na nossa CPU. Então, se essa malha está dando desconectada, é porque a minha CPU está desconectada. Ou porque levou uma queda, ou porque deu uma solda fria nessa CPU, porque tentaram trabalhar em algum outro setor, certo? Ou porque é um defeito crônico desse aparelho. Então, vamos continuar medindo aqui no nosso FPS da câmera frontal, se a gente acha mais alguma coisa por aqui. Agora a gente vai medir as malhas de baixo, certo? Seria alimentações. Vamos medir aquelas duas MIP e o restante das alimentações. Então, vamos lá para o nosso microscópio novamente. Certo? Condução reversa ainda. A primeira seria 1.8, tem que ter valor. Condução reversa, temos aqui um valor de 508. A segunda, GND. A terceira seria MIP, 627. O valor que der nessa tem que dar na outra, 627. Aqui a gente tem OL e aqui 548. Então aqui a gente encontra mais uma malha MIP sem comunicação com a CPU. Vamos lá para a nossa bola novamente. Seria a terceira, quarta, quinta. A nossa quinta malha está sem comunicação. Vamos chamar a nossa borne novamente. Então seria 1, 2, 3, 4, 5. A malha MIP data 1 negativo também está sem comunicação. Vamos seguir essa malha para ver onde vai, certo? Seguindo aqui, bem compassado, para a gente não errar na nossa análise. Vamos seguir aqui. Então, sim, a gente tem duas malhas MIP desconectadas da CPU. E o nosso próximo passo seria levantar a CPU, fazer a limpeza, rebalar e sentar a CPU novamente e ver se essa comunicação se restabelece e se a nossa câmera volta funcionando. Porque a gente também pode sim ter um outro problema em um outro setor, num LDO que não está gerando uma alimentação e pode ser também uma câmera que está sem funcionar. Mas primeiro a gente vai corrigir uma falha e posterior a isso a gente vai buscar outras falhas para tentar resolver esse problema do nosso CPU, da nossa câmera que não funciona, certo? Então vamos lá para o reparo. Vamos retirar aqui vamos deixar a câmera de lado aqui. Vamos retirar aqui a nossa placa do chassi, certo? Vamos cortar aqui essa blindagem aqui que está segurando o FPC. Só tiramos aqui, tiramos a placa aqui. Vamos deixar de lado aqui o nosso chassi, juntamente com as outras câmeras. Desconectar as câmeras para que o calor que a gente vai dar nessa placa não derreta essas câmeras, certo? Tirei aqui. Vou separar aqui as câmeras. Então tá aqui, estamos desconectados as câmeras já dessa placa. Vamos virar para o outro lado. Notem que a gente temos uma blindagem que é removível, então não precisa cortar por hora essa blindagem. Vamos somente levantar aqui com o bisturi. Só melhorar aqui a imagem. Vamos somente levantar aqui com o bisturi. Nós temos a nossa CPU aqui, então a gente não vai ter jeito, a gente vai ter que cortar aqui a nossa blindagem. Tanto cortar aqui, como cortar aqui. Pode cortar aqui também, ó. Até aqui assim, para a gente poder ter acesso a essa CPU, certo? Então eu vou cortar aqui a blindagem. Eu vou só acelerar o vídeo para não ter que fazer corte, certo? Não ter que fazer corte no vídeo. Eu vou cortar aqui essa blindagem e aí a gente volta. Já temos a nossa blindagem cortada, vamos levantar esse pedaço. Levantamos aqui, certo? Então a gente abriu espaço para a gente poder fazer a extração da nossa CPU com segurança, certo? Cortar essa rebarba aqui de blindagem, vamos expulsar para fora para com que esse resto de blindagem não fique dentro da própria blindagem que tem aqui ainda, e não fique fazendo contato com alguém, certo? Vamos limpar aqui. Só um minuto. Deixa eu pegar um cotonete.
Vamos limpar. Isso. Notem que essa placa ela não tem muita resina. Não tem muita resina em volta nessa CPU. Então a possibilidade dela ter dado uma solda fria por queda é muito grande. Porque como ela não tem uma resina para segurar, isso facilita com que o aparelho dê solda fria e essa comunicação da câmera frontal se perca, certo? Então a gente vai fazer a limpeza dessa resina superficial que tem ainda aí e a gente vai voltar, certo? Só pegar um suporte aqui. Então já peguei o meu suporte aqui onde eu vou colocar minha placa, certo? Você tem que ter o suporte de placa, porque não tem como fazer esse trabalho sem suporte, certo? O suporte tem que ser um suporte bom para segurar a placa. Se for de preferência um suporte pesado, para quando você tentar extrair essa CPU ou essa memória, seja lá o que você esteja trabalhando, o suporte não venha junto, certo? Não arraste e não atrapalhe a remoção que você está fazendo. Então a gente vai pegar aqui a nossa estação em 250 graus e A em 50 na Quick 861DW para a gente estar fazendo essa limpeza de resina. Por quê? Não tem muita resina? Não tem, mas a gente vai fazer assim mesmo, porque possa ser que tenha alguma resina segurando algum componente em volta, algum resistor, e aí acabe atrapalhando a gente no nosso trabalho. Vejam que ela tem um resto de resina aqui, só ajustar o microscópio melhor, só um minuto. Notem que a gente tem aqui um resto de resina, ó, perto dessa resistência. Então se a gente não tirar essa resina, quando a gente levantar a nossa CPU, que a gente estiver extraindo, ela vai arrancar essa resistência e aí esse aparelho não vai ligar. A gente não sabe por quê, porque faltou o componente ou porque arrancou na hora da extração da CPU, e a gente se confiou que não tinha muita resina e aí a gente não se preocupou em vir limpar. Vamos limpar aqui, cuidado, com calma. Se você que não faz CPU ainda, eu sugiro que você treine em placa sucata para poder vir fazer na placa do seu cliente e não vir direto, certo? Porque você pode matar de vez e pode ser um trabalho irreversível. Ó, começou a soltar aqui do lado e eu só estou dando calor para tirar a resina, certo? Pronto, isso aqui já é o suficiente. Então eu vou vir com essa minha ponta aqui, ó, como vocês podem ver. Essa minha ponta aqui vai me fazer a extração dessa CPU. Como que eu vou fazer a extração da CPU? Eu vou fazer a extração dela por pressão, por alavanca. Eu vou apoiar minha espátula aqui e vou fazer a extração através de alavancas, certo? Deixa eu só melhorar o microscópio. E não por inserção, e sim através de alavanca. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar 380 graus e A em 60 para me poder fazer a extração dessa CPU. A em 60, certo? Lembrando que essas temperaturas são na Quick 861DW, serve para Quick 2008 também, serve para Surgon. E aí eu vou começar a dar calor por 50 segundos, circulando dessa forma. Quando chegar em 40 segundos eu já faço a tentativa de extrair a minha CPU. Então bora lá. Circulando. Nota que já começa a sair esferas debaixo da CPU.
Pronto. Fizemos a extração da nossa CPU. Não é um trabalho difícil, porém requer treino. E você tem que treinar em placas sucatas primeiro, antes de chegar a meter fogo na placa do seu cliente. Então, vamos pegar aqui uma pinça para a gente tirar essa CPU daí. Só um minuto. Tiramos aqui a CPU. E com a placa ainda quente, a gente vai fazer a limpeza dessa placa, para que a gente não perca nenhuma comunicação e para que facilite a nossa limpeza, certo? Vamos pegar uma solda em pasta, vamos aplicar nessa placa. Vamos aplicar enquanto ela está quente. Vamos pegar o nosso ferro de solda na ponta faca, 450 graus na estação iFEM A9 Pro com ponta JBC C210. Vamos virar a nossa placa. A gente está trocando a liga dessa solda velha pela solda nova, certo? E ao mesmo tempo a gente já vai tentando tirar o excesso de resina que tem. Vamos aqui. Note que não tinha muita resina em volta da CPU, porém embaixo tem bastante resina. E você tem que fazer essa limpeza, porque senão não tem como sentar o chip novamente após o rebalho, certo? Vamos fazer a limpeza aqui dele com cotonete. Tentar aqui esse excesso aqui, tirar aqui. Ó, notem que ainda tem muita resina aqui em volta. Vou fazer só a limpeza superficial. Certo? Agora vamos fazer a remoção dessa resina com a nossa exploradora, a mesma exploradora que a gente usou para fazer a limpeza em volta, ou a mesma exploradora que a gente usou para fazer a extração. A gente vai fazer a limpeza, certo? Então a gente vai pegar a nossa ferramenta que a gente usou para fazer a extração, porém agora a temperatura vai ser em 250 graus e a em 50. Assim como a gente fez a limpeza da resina lá em volta da CPU, a gente vai usar a mesma temperatura para fazer essa limpeza aqui, certo? Vamos aplicar calor aqui na placa e vamos com a nossa ferramenta e vamos com cuidado limpando essa resina. Note que tem bastante resina aqui embaixo da CPU, ó. E é fundamental que a gente limpe bem limpo. Vamos virar a nossa placa. A gente poderia até colocar num suporte menor agora, porque a gente já extraiu a nossa CPU. Então agora para fazer a limpeza estaria mais prático, certo? Porém, bora aproveitar o embalo que a placa já está aquecida e vamos continuar. Tiramos aqui, continuamos dando calor.
certo. Vamos aqui. Com cuidado, limpamos o excesso dessa resina. E agora a gente vai fazer a limpeza melhor quando a gente zerar essas soldas que tem embaixo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nossa malha de soldadora encharcada com solda, como vocês podem ver. A gente vai, juntamente com a ajuda do breu, a gente vai encharcar essa parte, essa malha de soldadora, e a gente vai fazer essa limpeza. Vamos aproveitar enquanto a nossa placa ainda está quente. Já vamos fazendo a limpeza. Muito cuidado para você não tirar o resistor que tem em volta. Certo? Ó, notem que a limpeza já está sendo feita. Por que o uso do breu? Porque o breu nos facilita a limpeza e ajuda com que a gente não perca comunicações, não perca borda de solda embaixo, certo? Embaixo da CPU. Porque se a gente perder, a gente vai ter trabalho para reconstruir, fazendo caracol. De alguma forma a gente vai ter que reconstruir essas malhas, certo? Então o breu nos facilita que a gente faça a limpeza e ajuda com que a gente não perca nenhuma dessas esferas de solda. Ah, mas é uma placa de Xiaomi, ela aguenta calor, aguenta. Mas se for uma placa de Samsung e você fizer somente com fluxo, você pode ter problemas, você pode se meter em problema devido às esferas de solda, ou então as bolas de solda, ou então o verniz que tem nessa placa se perder, certo? E aí você vai ter que estar curando com máscara UV, vai dar bem mais trabalho que você está fazendo. Então é por isso que a gente usa o breu. Não precisa esfregar muito, acho que ficar a gente corta com bisturi, certo? Vamos fazer a limpeza agora. Não espera secar o breu, porque se secar já ficar ruim para fazer a limpeza, certo? Não espera esfriar, que já pega logo o álcool, já vem fazendo a limpeza dessa placa. Essa daqui é uma CPU bem simples de fazer, porque não tem muita resina e não tem RAM acoplado em cima da CPU. Porém, se fosse um pouco X3, por exemplo, você teria que treinar mais e a gente teria um pouquinho mais de trabalho, certo? Pega aqui um pano de microfibra, pode usar um guardanapo também, um lenço de papel para fazer essa limpeza, certo? Então aqui a gente já tem o nosso local do nosso CPU já preparado. O que eu vou fazer agora para deixar 100% fiel essa placa? Eu vou pegar um bisturi, uma lâmina de bisturi número 15, certo? Vou cortar essas esferas juntamente com essa resina. Só tirar esse fio da frente, seria o fio do nosso ferro de solda. Então aqui a gente ainda tem resina, certo? Peguei o meu bisturi número 15, como vocês podem ver. Lembrando, tem que ser um bisturi novo, tá, gente? Não pode ser bisturi usado, porque se for usado ele pode vir com dentes, ele pode vir cego. E aí, em vez de você fazer a limpeza, você cava a placa, certo? E até mesmo amolado, você tem que ter cuidado na hora desse procedimento. Olha, notem que a gente tem aqui resina ainda. Ó, a gente vem cortando em volta, certo? Para ficar bem baixo, para que a CPU não fique alta. Cortamos aqui. Cortamos aqui. Pronto. Então aqui ficou bem tranquilo, porque a nossa CPU, a nossa placa, ela tá bem limpa de resina, não tem muita resina. A gente só tá limpando aqui só essas laterais para que não fique alta a CPU. Mas está bem tranquilo. Poderia limpar com calor? Pode, mas se a gente tem a opção de limpar com bisturi,
que é a opção bem mais segura, não precisa dar calor na placa, a gente vai fazer, certo? Ó, pondo aqui a resina. Então a nossa placa já está pronta, certo? Nossa placa já está pronta, como vocês podem ver. A gente pode agora até tirar do nosso suporte, deixar ela de lado, e a gente vai fazer a limpeza da nossa CPU, certo? Então vamos tirar aqui, deixar nosso suporte de lado, ajeitar aqui a nossa bancada. Temos aqui a nossa placa já pronta, certo? Agora a gente vai pegar a nossa CPU, fazer a limpeza dela e logo em seguida fazer o rebalho. Então vamos lá, vamos deixar nossa placa de lado aqui. Vamos pegar o nosso suporte de chip, deixa eu só achar onde é que ele está, só um minuto. Então temos aqui o nosso suporte de chip, vamos fazer a limpeza dele, para a gente poder fazer a limpeza da nossa CPU, certo? Vamos aqui, vamos pegar a nossa CPU, vamos colocar aqui, deixa eu melhorar aqui para vocês. Pronto, temos aqui a nossa CPU. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a limpeza agora da resina que ficou aqui. Eu costumo fazer dessa forma: joga um pouco de fluxo, certo? Joga um pouco de fluxo, pega um pouco de pasta em solda, ou solda em pasta, perdão. Coloco aqui, certo? E aplico 270 graus a em 50. Por quê? Porque vai ajudar a entrar em fusão. E eu vou remover a minha CPU, a minha resina e a minha solda velha. Correto? Então vamos aplicar aqui temperatura. Dessa forma, sem forçar para não perder comunicações do chip, para não perder as borras de solda. Tem várias formas de você fazer a limpeza. Eu gosto de fazer assim porque é bem mais rápido, porque eu já faço a limpeza da resina e a solda junto. Devagar, sem forçar, para não arrancar as borras de solda. Pronto. Temos aqui um restinho. Vamos terminar de limpar aqui. Lateral e essa lateral. Então a gente já tem a limpeza do nosso chip parcial. Por que parcial? Porque ainda falta brilhar essas borras de solda, certo? Agora o que a gente vai fazer? Pegar a nossa escova, dar uma passada aqui para melhorar aqui. Vamos aplicar fluxo no nosso chip. Por quê? Deixa eu explicar para vocês aqui. A gente tem essas borras de solda aí, como vocês podem ver, tem umas que estão pretas e outras que estão brilhando. Então o que acontece? A gente precisa deixar todas essas esferas de solda brilhando, porque na hora que a gente vier fazer o rebalhe, não atrapalhe o nosso rebalhe, não atrapalhe com que a nossa esfera, a nossa pasta se forme esferas e acabe pulando para cima da outra. Se pular para cima da outra, ela vai unir e vai estragar o nosso trabalho. Então a gente precisa deixar todo mundo brilhando, essas esferas que estão escuras, para que o nosso rebalhe saia perfeito, certo? Então vamos lá. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Vamos aplicar fluxo na CPU inteira. Vamos pegar a solda. Aplicar a solda em cima. E a gente vai fazendo dessa forma. Então pegamos aqui o nosso ferro de solda, certo? Vamos estar brilhando essas esferas de solda dessa forma. Como vocês podem ver.
A gente consegue brilhar algumas. A gente vai aplicando pasta onde está escuro e vamos passando ferro dessa forma. Certo? Então, aparentemente temos todas as esferas brilhando. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a limpeza. Vamos pegar a nossa malha dessoldadora e vamos passar na nossa placa, na nossa CPU. Dessa forma, a gente faz a limpeza. Não precisa esfregar muito, não precisa deixar bem zerado, porque é como eu sempre digo, a gente vai fazer CPU, a gente vai fazer rebalho em cima dessa CPU. Então não precisa esfregar muito, deixar ela bem zerada. Aqui já é o suficiente, certo? Vamos pegar aqui o nosso, pegar um cotonete com álcool, vamos fazer essa limpeza. Nota que já está todo mundo brilhando, então aqui já facilita mais, ainda mais o nosso rebalho, certo? Então, temos aqui a nossa CPU praticamente limpa. Fiquem até o final, para vocês não perderem detalhes, sabe? Do nosso procedimento. Porque às vezes um detalhe que você pula o vídeo, você avança, é um detalhe que você perde, é uma dica que você perde. Então é muito importante isso. Às vezes você vai fazer e não dá certo porque você pulou o vídeo, avançou, não teve paciência de esperar. Certo? Então a gente vai continuar fazendo a limpeza aqui na lateral, ó, dessa resina. Fazemos aqui. Limpeza. Limpeza é essencial, viu, pessoal? Com um bom reparo, para dar tudo certo, para ficar, para dar tudo perfeito, a limpeza também é fundamental. Porque se a gente deixa com o resto de resina aqui, essa CPU vai ficar alta, não vai se sentar direito na placa. O rebalho pode não ficar como esperado. Notem que ainda tem resina aqui em volta. Pronto. Temos aqui a nossa CPU limpa e pronta para o rebalho. Qual seria o próximo passo? Seria enxugar a pasta de solda, certo? Para estar efetuando esse rebalho. Como que a gente enxugaria essa pasta de solda? A gente pegaria aqui uma folha 4, eu cortei ela no meio, dividi ela em duas, vou dobrar dessa forma e agora eu vou secar minha pasta. Vou pegar aqui um tanto que eu possa fazer o rebalho dessa CPU. Você pode pegar também um tanto que sirva para você fazer o rebalho da CPU ou que você possa usar para o seu dia a dia, no seu dia. E aí, no outro dia, faça o mesmo procedimento. Porque essa solda ela fica velha, apesar de ela estar enxuta, mas ela fica velha. Então é dessa forma que a gente enxuga. Dessa forma que a gente enxuga, esfregando ela no papel. Então a gente vai fazer isso, repetir isso várias e várias vezes, até a nossa solda ficar enxuta. Se você tiver experiência suficiente, você pode fazer com pasta molhada, certo? Porém aqui seria para você que nunca fez uma CPU ou nunca fez um rebalho, e isso serve para circuitos pequenos também, PMIC, FPMIC. Então é dessa forma que a gente enxuga, deixando a nossa pasta o mais seca possível, certo? Então aqui já é suficiente.
Vamos deixar de lado aqui. Então vamos lá, temos aqui a nossa CPU, a gente vai pegar um stencil universal, a gente vai fazer com universal esse, e a gente vai procurar qual furação que se adapta com nossa CPU, certo? Então vamos aqui, de lado, já achamos aqui de cara a primeira, mas ela tá bem suja, e a gente vai fazer essa limpeza. Como que a gente vai fazer essa limpeza? A gente coloca o nosso stencil aqui, certo? Já foi bem trabalhado aqui, a gente coloca o nosso stencil, aplicamos fluxo em volta, pegamos a nossa malha de soldadora e o ferro de solda, e desta forma a gente faz a limpeza. Notem, é como se você estivesse limpando uma placa, certo? Vamos passando aqui, isso, dessa forma. Então efetuamos a limpeza da solda. Agora a gente vai efetuar a limpeza do nosso fluxo, tirar esse excesso de fluxo que ficou. Pegamos um pano de microfibra ou um lenço desses de mesa, e a gente passa aqui no nosso stencil. Ficou bem sujo aqui, vamos puxar aqui para o lado, passamos aqui do outro lado do stencil, passamos aqui também, a gente já tem aqui limpo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a nossa base magnética, vamos colocar um lenço em cima, colocamos a CPU em cima também do lenço, certo? Desta forma. E agora o pulo do gato. Para circuitos grandes, você vai ter que fazer uma casinha para esse circuito, para com que o circuito encaixe dentro e o nosso stencil não suba, não pule. Então a gente vai fazer assim, dessa forma. A gente dobra o papel assim, dobramos o papel assim no meio, agora dobramos de novo, certo? Dobramos de novo para que o papel fique desse tamanho. Vamos pegar aqui uma tesoura e a gente vai dar um pequeno corte aqui, ó. Cortamos aqui e cortamos aqui, certo? Ao abrir o papel, você vai cortar dessa forma. Ao abrir o papel, a gente tem um quadrado que seria da CPU. Então vamos lá, colocamos a CPU aqui. Agora a gente pode colocar o nosso stencil. Aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para colocar, por causa que tem uma base magnética por baixo. Então ela vai puxar o meu stencil para baixo, certo? E posicionamos o nosso stencil e tá aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar uma pinça curva. A base magnética ela é bom porque tem a mobilidade. Tem a mobilidade e a comodidade de você soltar o stencil. Porém, na hora que você estiver fazendo rebalho, você tem que segurar com essa pinça reta. Se você não tiver prática com a pinça curva, você segure com a reta, certo? Então vamos pegar aqui, segurar com o dedo aqui, pegar a nossa solda em pasta que a gente secou e vamos aplicar nesse chip, nesse stencil, certo? Fazer a aplicação com bisturi. Eu estou aplicando com bisturi número 11. Vocês podem aplicar com uma outra ferramenta, porém tem que ser a aplicação tem que ser feita por igual, certo? Então aqui a gente já temos o nosso circuito, já temos solda aplicada no nosso circuito, na nossa CPU. Vamos pegar um outro lenço, certo? E vamos fazer a limpeza do excesso de solda. Dessa forma. Ao mesmo tempo que a gente faz a limpeza, a gente espalha. Então tá aqui, já tá limpo. Agora a gente vai segurar. Vamos colocar a nossa estação em 340 graus e A em 40. E aí a gente vai dar calor para com que se forme essas esferas, certo? Deixa eu ajeitar melhor aqui na câmera. Dessa forma, estou segurando aqui. Agora bora aplicar calor. Vamos começar aplicando calor aqui nesse canto.
circulando. Certo? Então já se formou nossas esferas. Vamos soltar aqui por enquanto. Se você estiver usando a base magnética, vamos pegar o nosso bisturi de número 15 e vamos fazer o corte dessas esferas. Vamos ver, se cortou todo mundo igual, a gente tira o nosso extenso, tira o CPU e já faz o acabamento, e posterior a isso a gente senta na nossa placa. Vamos fazer a limpeza, o corte para ver se está todo mundo igual. Se tiver cortado todo mundo igual, é porque a nossa solda ficou perfeita. Então cortou todo mundo igual aqui, porém eu vou passar mais uma mão de solda. Então a gente aplicou uma segunda mão de solda aqui no nosso CPU. Vamos secar esse fluxo, tirar esse excesso. E vamos aplicar calor novamente. Vamos aguardar esfriar. Pegar um bisturi. Mesmo bisturi que a gente cortou anteriormente. Agora percebam que já está cortando todo mundo igual. Estamos usando para tirar o excesso. Mais uma vez para confirmar. Corto todo mundo igual. O que a gente vai fazer? A gente vai dar calor, ou a gente pode tirar da base, fazer a limpeza e posterior a isso fazer o acabamento final na nossa CPU. Vamos tirar aqui da base. Deixamos aqui de lado. Vamos retirar o circuito do nosso extenso com cuidado para não quebrar o chip. Deixamos o nosso extenso de lado. Tá aqui a nossa CPU, já rebalada, porém bem suja. Vamos pegar aqui um pincel de pintar tecido com as pontas cortadas, ó, como vocês podem ver, certo? E vamos fazer essa limpeza. Notem que ainda tem muita esfera de solda aqui, entre a esfera solta, entre as bolas de solda que a gente fez o rebalho. A gente tem que tirar tudinho.
Algumas que não quiserem sair, a gente pode tirar com o próprio bisturi. Vamos tirar de uma por uma. Aqui quis unir, a gente tira aqui também. Tiramos aqui. Aqui. A gente faz a limpeza manual de uma por uma. Então já temos aqui a CPU limpa. Podemos aplicar fluxo e dar o acabamento nessas esferas. Certo? Vamos aplicar fluxo. Só um pouco, porque esse fluxo que a gente aplica aqui vai ser o mesmo que a gente vai usar para soldar na nossa placa. Vamos somente tirar esse resto aqui de pincel. Pronto, agora vamos dar calor. Pronto. Demos acabamento no nosso CPU. Feito o rebalhe. Agora, a gente vai, enquanto esfria aqui, a gente vai chamar a nossa borneo e a gente vai ver a posição de montagem dessa CPU. Que a gente não marcou. E aí a gente vai ter que chamar ela e ver a posição de montagem. Só um minuto. Então abriu aqui. Notem que o lado de montagem vai ser o pino da CPU de encontro com o pino da memória, a marcação, certo? Então vamos lá para o microscópio novamente. Vamos pegar a nossa placa. Aqui a gente tem o pino de marcação aqui de encontro com o pino de marcação da memória. Então o que a gente vai fazer? A gente vai alinhar aqui. Vamos ajustar nossa estação em 380 graus e em 60 e em 40. Vamos dar calor circulando para fora da placa. Dessa forma. Calor circulando. Então já foi o suficiente para segurar a nossa CPU. A gente vai aumentar para 60 de ar e continuar a dar calor circulando até o fluxo entrar em fusão juntamente com a solda. Quando a solda estiver entrando em fusão, que o fluxo estiver aquecido, ele vai sair nas laterais da CPU aqui, ó. Como vocês já podem ver, já está saindo. Então vamos aplicar mais um pouco de calor circulando. Vamos dar um leve toque na CPU. Sambou, a gente para. Pronto. Então dessa forma a gente já soldou a nossa CPU. Vamos agora esperar esfriar
colocar na nossa placa, ver se o aparelho liga, ver se a comunicação da câmera volta e ver se já funcionam as câmeras. Então vamos só aguardar esfriar. Então a gente já tem aqui a nossa placa com a CPU soldada no lugar. Vamos pegar nossas câmeras, vamos colocar aqui, certo? Colocamos aqui. Vamos colocar todas as câmeras. Colocamos câmera frontal. Vamos pegar nossa placa, colocar no nosso chassi. Vamos ligar o nosso aparelho. Então já temos o aparelho ligando de volta, certo? Primeiro teste a gente já fez, que é o nosso rebalho, deu 100% certo. E o segundo teste que a gente vai fazer é as câmeras, ver se esse aparelho já aciona as câmeras. Vamos esperar ligar aqui. Sou doido. O aparelho já está iniciando. O que tu tem, doido? Quando sair de um vídeo. Então já temos aqui o aparelho na tela inicial, certo? Vamos tentar abrir o aplicativo de câmeras. Vamos ver o que acontece. Então a gente já tem câmeras funcionando. Vamos ver frontal, que seria a principal. Temos aparelho funcionando câmera frontal. Além da câmera frontal, a gente tem as câmeras principais, certo? Câmera principal, a câmera 0x, câmera 2x. Temos todas as câmeras funcionando. Então o nosso vídeo foi esse, um reparo. Não é um reparo fácil, você tem que praticar. Além disso, a gente tem que saber analisar também. A gente viu que a gente tinha duas malhas MIPs sem comunicação com a CPU. Olhamos lá no nossa board, no nosso hardware solution. A gente viu que essas comunicações não passavam por mais ninguém, somente do nosso conector FPC da própria câmera frontal até a CPU. Então a gente já tinha nosso problema de solda fria na CPU. Decidimos então levantar a CPU, fazer limpeza, fazer rebalho posterior, sentar a nossa CPU e ver o que daria. Então seria esse o resultado do nosso reparo, certo? O aparelho já funcionando câmeras, como vocês podem ver. Então não deixe de seguir a gente, se inscrever no canal e deixar o joinha.